Fala galerinha, tudo bom com vocês? Ó, hoje a nossa aula de estequiometria tá muito massa, tá? Hoje nós vamos trabalhar a introdução à estequiometria. Vamos aprender um pouquinho sobre a massa atômica, sobre a massa molar, que é um dos principais desse início da estequiometria, uma das propriedades principais. Então acompanha comigo que essa aula tá muito massa. Vamos lá? E nós já começamos, né, com a parte de massa atômica e massa molar. Pessoal, vamos entender um pouquinho aqui essa diferença. Ó, será que a massa atômica e a massa molar é a mesma coisa? Não, né, gente? Ó, a massa atômica é aquele númerozinho que aparece lá na tabela periódica, né? Então, normalmente quando você vai fazer uma prova, né, normalmente a prova ou ela vai colocar lá no final da sua prova a tabela periódica com a massa atômica, ou ela vai te dar os dados na questão. Então, assim, nós temos a massa atômica e temos a massa molar. Veja, em outras palavras, é a mesma coisa. A diferença é que a massa atômica você vai estar com os valores da tabela periódica e a massa molar você vai pegar aquela massa atômica e vai dividir por um mol de substância. Então fica a massa atômica, vamos dizer, gramas, a massa molar, gramas por unidade de mol, gramas por mol. Só que o seguinte, para que eu calcule a massa molar, eu preciso da massa atômica. Então, é importante a gente entender que existe essa diferença: massa atômica, massa molar. Ó, a massa molar, já, vamos começar por ela, que ela é mais fácil. A massa molar é a soma de todos os elementos que eu vou ter no meu composto. Então, se eu tenho um composto, eu vou pegar todos os elementos, a massa atômica de cada um, vou somar e vou ter a massa molar. Daqui a pouco eu vou fazer uma questãozinha aqui para vocês, para a gente poder diferenciar esses dois. Já a massa atômica não, a massa atômica ela é calculada pela média ponderada dos elementos. Então eu vou ter aqui ó, o seguinte, a massa do elemento 1, porque assim, quando eu vou determinar a massa atômica, vamos supor, nós temos elementos alótropos, como o carbono 12, né? O carbono de massa 13 e o carbono de massa 14, por exemplo. Vamos dar esses três exemplos aqui. Só que, gente, quando a gente vai determinar a massa atômica do carbono, nós temos que fazer uma média ponderada desses três aqui. Por quê? Porque o carbono 12 tem uma abundância no nosso ambiente. 90%, 98%, 93%. O carbono 13 tem outra abundância e o 14 tem outra abundância. Então, a soma dessas massas multiplicado pelas suas abundâncias é que vai dar para a gente ali a nossa massa atômica. Então, por exemplo, veja, vamos dar um exemplo se eu estivesse fazendo a questão desse carbono. Eu iria pegar a massa do primeiro isótopo, a massa do carbono 12, iria colocar aqui, e a percentagem, a porcentagem da abundância desse carbono que a questão vai te dar. Somando com a massa do carbono 2 e a porcentagem do carbono 2, somando com, aqui eu não tenho, aqui eu só estou com 2, né? Mas eu iria somar aqui, ó, a massa do carbono 3, que seria 14, vezes a abundância do carbono 3. Isso aqui seria dividido pela soma dos pesos, que seria a abundância, tá? Já que a abundância é sempre para 100%, então normalmente aqui embaixo vai ficar 100%, tá? Só vai ficar diferente se no caso a questão pedir para tu determinar alguma porcentagem de um dos elementos. Então, vamos fazer uma questão de cada para que a gente possa ter uma noção melhor do que seria isso. Vamos lá. Analisa essa primeira questão. Ó, a primeira questão, ela fala o seguinte: o cobre consiste em dois isótopos. Pessoal, dois é coincidência, pode ser dois, três, quatro, pode ser quantos isótopos for, nós vamos fazer da mesma maneira, tá certo? Então ele fala aqui, ó, o cobre consiste em dois isótopos de massa. Vamos colocar aqui, né? Então vamos colocar aqui o elemento 1, vamos colocar aqui, ó, massa 1, peso 1 ou abundância, como você queira chamar. Então, o cobre consiste em dois isótopos, um com massa 62,96 e o outro, cadê? O outro M2 de massa 64,96. A abundância do primeiro é 70,5% e a abundância do segundo 29,5%, ele fala ali respectivamente, tá?
Aí ele fala assim, ó. Tá certo. A massa atômica do cobre é. Pessoal, então, como a gente acabou de ver, a massa atômica é igual à massa do primeiro elemento vezes o peso do primeiro elemento, mais a massa do segundo elemento vezes o peso do segundo elemento, dividido pela soma dos pesos. Como eu só tenho dois elementos aqui, ó. Gente, essa questão, se cair no vestibular para vocês, ela não é difícil, ela só é trabalhosa, porque a gente vai ter que multiplicar número decimal, né? Então a gente vai perder um pouquinho de tempo. Mas é uma questão que, por exemplo, se cair é fácil, é uma questão que você garante facilmente o acerto aqui, tá? Então vamos lá, M1 fica 62,96 vezes, quem é o peso 1? 70,5. Vou abrir um parêntese aqui só para facilitar a nossa visualização. Vai ficar meio apertadinho, mas dá para a gente ver. A massa de 2, 64,96 vezes o peso de 2, que é 29,5. Vou fechar o parêntese aqui e aqui. Isso aqui, pessoal, dividido por 70,5 mais 29,5, que dá, não é? Que dá 100. Então vamos lá. Massa vai ser igual, massa atômica vai ser igual. Aqui embaixo, né? 0,5 mais 0,5 dá 1, 30 não 100, 100%. Aqui que é o peso total, ok? Ali em cima a gente vai ter 62,96 vezes 70,5. A gente vai ter um valor total de 4.438,68. Ok? Estou fazendo bem mastigadinho para todo mundo entender. Mas ali a gente vai ter 64,96 vezes 29,5. A gente vai ter aqui, ó, 1.916,32. Então agora vamos somar esses dois valores e dividir por 100. Então aí a gente vai ter 1.916, aqui dá vírgula 32, tá? Mas, né? Vírgula 32 mais 4.438,68. Nós vamos ter um total de 6.355. Aí é só a gente voltar duas casas decimais, né? Então vai dar 63,55 a massa atômica geral do cobre. Ok, pessoal? Então, ó, faz sentido, né? Já que o número de 62,96 tem a porcentagem maior, então vai ficar um número ali entre esses dois, né? Então, resposta da nossa questão, 63,55. A massa atômica do cobre. Fácil ou difícil, pessoal? Facílimo, não é isso? Vamos mais uma questão de massa molar. Olha lá. Pessoal, na questão envolvendo massa molar, a banca ela é obrigada a dar isso aqui para vocês. Ó. O hidrogênio vale 1, o carbono vale 12, o nitrogênio vale 14, o oxigênio vale 16. Esses valores são os valores encontrados na tabela periódica. Então, das duas, uma, ou a questão vai te dar esses valores isolados, ou a questão vai te dar a tabela periódica no final da prova. Normalmente, algumas universidades católicas colocam a tabela periódica no final da prova, a SpaceX coloca a tabela periódica no final da prova. O Enem eu nunca vi colocar não, né? Porque ele faz muita pergunta, lá no Enem faz muita pergunta sobre a tabela periódica, eles não colocam para não ter essa facilidade, vamos dizer assim. Mas esses outros vestibulares colocam. Então, pessoal, vamos lá. Independente da resposta, vamos determinar todos os elementos, todas as massas molares. Interessante é que a massa molar ela vai ser um passo extremamente importante para a gente fazer questão de estequiometria. Então, a gente tem que aprender esse passo. Toda a questão de estequiometria precisa da massa molar, tá? Então, vamos lá. Então, eu começo aqui com o H2SO4, o ácido sulfúrico. É o seguinte, veja. No ácido sulfúrico, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu vou começar fazendo assim, já que é a minha primeira resposta, né? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Mas a massa molar é a soma de todo mundo que está lá dentro. Eu tenho um átomo de S, um átomo de enxofre. Vamos botar aqui, um átomo de enxofre. Mais
eu tenho 4 átomos de oxigênio. Pessoal, estou fazendo só o primeiro assim, os outros eu vou fazer direto, tá? 4 átomos de oxigênio. Ó, agora o que é que eu vou fazer? Vou trocar onde tem o símbolozinho do elemento químico pelo valor que está na questão. Veja, 2 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio vale 1 grama por mol. Eu tenho 1 átomo de enxofre. Cada enxofre, ó, tá aqui, ó, vale 32 gramas por mol. Mais, eu tenho 4 átomos de oxigênio, que cada um vale 16. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 32, 32. 16 vezes 4, 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 2, 98 gramas por mol. É a massa molar do ácido sulfúrico, tá? Então eu vou colocando aqui embaixo, né, para a gente não se perder, aqui dá 98. Agora vamos para o ácido pirofosfórico. Pessoal, mesma forma de fazer. Antes de você ver aqui minha resposta, dá uma pausa no vídeo, faz essa questão, depois tu volta. Então, vamos lá. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, só que cada hidrogênio vale 1. Ok, pessoal? Eu tenho aqui 2 átomos de fósforo, só que cada átomo de fósforo vale 31, tá aqui. Agora eu tenho 7 átomos de oxigênio, cada oxigênio vale 16, ok? Vamos resolver aqui essa questão. Ó, 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 31, que vai dar 62, mais 7 vezes 16, que dá 112. 112 mais 62 mais 4 dá 178. 178 gramas por mol. Ok? Então, vou escrever aqui embaixo, só para a gente garantir. Pessoal, próximo composto, veja só. Al2, SO4, 3. Ok? Vamos lá. Primeira coisa interessante, veja. O Al2 é fácil de identificar, porque só basta eu colocar 2 elementos de Al. Cada elemento... Eu vou escrever isso aqui porque eu quero mostrar uma coisa. Mas, veja. Eu tenho SO4, 3. Esse 3 que está aqui fora, ele vai multiplicar para a gente tanto o valor de oxigênio quanto o valor de Al. É como se eu... Deixa eu colocar aqui no cantinho. É como se eu tivesse assim, ó. Se eu fosse escrever esse composto separado. Al, porque são 2. Aqui eu tenho SO4. Aqui eu tenho SO4. E aqui eu tenho um SO4. Então aqui é Al, SO4 3 vezes. Então, pessoal, você tem duas formas de pensar. Na hora que você estiver fazendo a sua questão, você não vai desenhar. Você já vai fazer aqui direto, ó. Se esse 3 está aqui fora, propriedade distributiva da matemática, ele multiplica tanto o valor de S quanto o valor de O. Só que o S aqui pra gente, ó, é 1. Só que é 1 vezes 3. Então eu vou ter 3S. Mas eu tinha 4 oxigênios, só que é 4 vezes 3. Então eu tenho 12 oxigênios, tá? Só queria mostrar isso aqui para vocês, mas quando vocês começarem a fazer uma questão, outra, vai ficando mais fácil, tá? Então, 2 vezes o número atômico do alumínio, que é 27, né? Mais 3 vezes o número atômico, não, a massa atômica, né? A massa molar. Mais 3 vezes a massa molar do enxofre, que é 32. Mais 12 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Então, resolvendo aqui, 2 vezes 27 é igual a 54. Depois eu tenho ali 3 vezes 32, que dá 96, mais 12 vezes 16, que dá 192. Somando aqui tudinho, nós teremos 342 gramas por mol. Vamos colocar aqui. Eu acho que já dá para a gente chegar na resposta, não dá? Deixa eu ver se dá para a gente chegar na resposta. 98, todos têm 98, todos têm 178.
Aqui não, aqui não, aqui também não. Então sobrou para a gente aqui a letra B ou a letra D. Então vamos para o último composto. E o nosso último composto, o Ca3. Vamos botar aqui um. Não se preocupe com esses parênteses, a gente vai ter esses colchetes, né, que a gente vai eliminando ele no final. Ó, cuidado, ó, CN6 e fora nós temos o 2 aqui. Então, vamos lá, vamos fazer devagarzinho para a gente poder destrinchar tudinho, tá? Então eu tenho, ó, 3 átomos de cálcio, já coloquei aqui. Mais, ó, eu tenho esse 2 que vai multiplicar o ferro. Então, no ferro eu só tenho 1, correto? Então, esse 2 está multiplicando o ferro. Então, eu vou ter 2 átomos de ferro. Mais, ó, pessoal, eu tenho aqui fora, eu tenho um 6. Aqui fora eu tenho um 6, que esse 6 multiplica. Opa! Esse 6 aqui multiplica tanto o carbono quanto o nitrogênio, os dois aqui. Então quer dizer que eu tenho 6 carbonos e 6 nitrogênios, tá ok? Então eu vou pegar esse 6, ou então eu vou fazer assim também, ó, posso fazer assim que é mais rápido. Eu pego esse 2 e multiplico logo 6. 6 vezes 2, 12. Então eu tenho 12 carbonos e 12 nitrogênios, é mais rápido, né? Aí é como você quer pensar, tá? É como você quer pensar, aí fica a seu critério. Se você quer primeiro multiplicar o carbono e o nitrogênio e depois multiplicar por 2, eu já multiplica tudo direto. No final das contas, eu vou ter 12 carbonos e 12 nitrogênios. Por quê? Porque 6 vezes 2 é 12. Esse 6 multiplica o C e o N, então vai ficar 12 de cada. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 40, mais 2 vezes 56, mais 12 vezes 12, mais 12 vezes 14, tá? 3 vezes 40 dá 120. 2 vezes 56 dá 112. 12 vezes 12, 144. 144. 12 vezes 14, 168, tá? Depois que você somar todos esses números aqui, você vai ter, ó, 544. Já está marcado lá, ó. Já está marcadinho lá. Letra B, nossa resposta, só para a gente conferir aqui, ó, 98, 178, 342, 544. Ok, pessoal? Então, beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!